quando a gente fala sobre aquilo que já foi conquistado, eu acho que é importante a gente desdobrar isso. Em primeiro lugar, a gente tem no Brasil reconhecimento de união estável, de casamento, adoção, mudança de nome e sexo no registro de nascimento. Mais recentemente, a questão da criminalização, do reconhecimento de que a LGBT mais fobia é uma espécie de racismo. E todos esses direitos, sem exceção, foram, como eu disse, conquistados através da luta de advogados, organizações não governamentais, Ministério Público, professoras e professores, que vão bater aí ao judiciário e pedir reconhecimento, então, desses direitos. Então, no primeiro momento, a pergunta é, depois de tantas decisões, será que tem mais alguma coisa para ser conquistada? E o livro, de alguma forma, ele tenta mostrar todo o caminho do que nós já temos de estado da arte nesse sentido, né? Mas também de desafios. Então, eu queria colocar pelo menos 2 grandes desafios de coisas que ainda não estão resolvidas no judiciário, porque, infelizmente, como eu disse, é a única instância que tem dado voz a essas questões. Primeiro, a questão de pessoas intersexuais. Ainda há uma série de questões quando a gente pensa intersexuais e pessoas não binárias, com relação à possibilidade de mudança de nome, gênero, registro de nascimento, com relação a, no caso das pessoas intersexuais, delas não sofrerem mutilação quando elas nascem. Existe já um provimento do CNJ, mas a gente sabe que a realidade ainda é muito diferente daquilo que é previsto na resolução do provimento, enfim, do CNJ. E no começo do ano, quando a gente fez o primeiro lançamento desse livro lá no Sesc São Paulo, o Emerson estava lá, enfim, eu falava sobre a questão dos banheiros para pessoas trans. E nesse meio tempo, o STF veio e pegou um recurso extraordinário, que já tem mais de 15 anos o caso. Desses 15 anos, quase 10 anos, o processo ficou parado lá no STF, com um pedido de vista do ministro Fux, e quando o ministro Fux finalmente devolve o processo, e isso por causa de uma mudança no regimento interno do STF, que forçou o processo a ter que entrar em pauta, o Fux, então, depois de quase 10 anos em cima do processo, ele retira daquele recurso extraordinário a repercussão geral, no que é acompanhado pela maioria dos ministros, e a questão, que era o debate ali sobre o direito à indenização de uma mulher trans que foi agredida, não fisicamente, mas moralmente, ao tentar usar um banheiro, ela acabou sendo vencida. O caso dela acabou não sendo julgado, porque o STF fez de maneira, e aí eu acho importante, inclusive, colocar as coisas do jeito que elas são, de maneira absolutamente covarde, porque não quis enfrentar o mérito da ação, porque é óbvio que ela tinha direito a ser indenizada, mas o STF, então, de maneira covarde, depois de trocentos anos desse processo parado lá, o STF vem e não julga. Ele decide não decidir, né? E essa é uma decisão covarde, algo que me lembra muito que é o Congresso Nacional desse país, né? Desse tipo de decisão de decidir ou não decidir, a gente está cansado de ver o Congresso, mas tradicionalmente a gente via o STF fazendo de forma diferente. Então, acho que quando a gente pensa sobre os desafios que a gente tem, e o livro traz essa questão dos desafios, eu acho que é muito claro que a gente está muito longe de um mínimo de cidadania, de um mínimo de decência com relação aos direitos, quando o único órgão que até então, né, dava alguma forma de resposta positiva se acovarda, como o STF fez nesse caso, e que infelizmente me parece uma postura que não é rara, não parece ser o que está sendo a regra mais recentemente. Um segundo elemento que eu acho que o livro também traz, importante com relação a desafios, é que esses direitos, mesmo esses direitos que já foram reconhecidos pelo Poder Judiciário, eles não alcançam a todas as pessoas. Eles não alcançam pessoas por razões de interseccionalidade, então, por exemplo, questões de cor, raça, escolaridade, nível social, a pessoa morar em um grande centro ou
numa periferia ou no interior, essas pessoas que estão em periferias, estão no interior, elas não são alcançadas por essas decisões do STF com a mesma velocidade, com a mesma integridade que pessoas LGBTs que são brancas, de classe média, universitárias, enfim. Então, trazer essas decisões para todas as pessoas LGBT+, certamente ainda é um grande desafio, que é algo que é colocado e discutido bastante aí no livro. E, por fim, me volto para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional Brasileiro, ele está num estado de coisas inconstitucional, já que virou moda falar sobre isso, né? Ele está num estado de mora inconstitucional absolutamente inaceitável. É inaceitável, é absolutamente indigno que, depois de quase 14 anos da decisão do STF sobre a união estável, que o Congresso Nacional não tenha legislado sobre isso. É absolutamente inaceitável que nós sejamos o único país de todas as 3 Américas a não ter nenhuma legislação federal a respeito de direitos de pessoas LGBT. Nós temos um total de 0 leis federais. Temos algumas leis estaduais, algumas leis municipais bastante limitadas, dado o formato da nossa federação, que concentra tudo no nível da União. E no nível da União, esse Congresso, e isso, digo, mesmo frente a governos mais progressistas, menos progressistas, fascistas ou não, o fato é que não importa o governo, o Congresso Nacional, a maioria que apoia esse governo, não apoia, não sustenta proposições de legislação sobre direitos das pessoas LGBT. E não é por falta de tentativa, porque nós temos centenas de projetos de lei, já tivemos centenas de projetos de lei falando sobre essa matéria, e em todos eles, sem exceção, eles são arquivados por falta de movimentação. Eles são arquivados porque o Congresso Nacional não tem coragem de cumprir a Constituição. Eu acho que é isso que o livro, eu acho, traz no final, essa necessidade de nós, como profissionais do direito, nos voltarmos também para o Congresso como forma de pressão, de repensar as bases da nossa democracia, porque é inaceitável essa situação que a gente vive. Eu acho que é um resumo aí bem rápido das principais discussões do livro, e eu fico à disposição. Obrigado, Alexandre. Só para fazer um merchandise, assim, uma propaganda do livro, antes de passar para o professor Damião também, esse livro surgiu da ideia de uma colaboração para um dossiê da revista Direito e Praxis, né, que foi, hoje a revista Direito e Praxis é a revista da área jurídica com maior fator de impacto no Brasil, né, então é uma revista muito conceituada dentro e fora do Brasil. E, à época, o dossiê foi o dossiê que mais recebeu proposta de artigos, né? Então, isso mostra como, primeiro, né, está viva a pesquisa sobre gênero e sexualidade e direito no país, né? Então, uma das nossas grandes dificuldades era selecionar nossa maior dificuldade era selecionar entre textos tão bons que chegavam, né, quais eram aqueles que iriam entrar no dossiê que tem uma limitação de receber, né? Então, eram apenas 8 textos que a revista Direito e Praxis ela permite para a composição de um dossiê. Aí foi aí que a gente decidiu montar uma obra maior, mais baixa. Então, são 20 artigos nesse livro, sobre os mais diferentes pontos, né, que Alexandre abordou tão bem, né? Então, passar agora também para... Então, ia chegar hoje aqui, eu vou fazer uma meia-culpa, também eu pedi um pouco tardiamente, mas a editora, quando ela enviou, né, a Raias, às vezes nem sempre chega no tempo que a gente espera. Então, enfim, acabou que ainda não chegou, mais tarde para chegar amanhã aqui. Mas eu tenho esse daí ainda, tem 2 aqui ainda de tempo evento. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu quero falar rapidamente desse livro, porque, como nós estamos aqui no curso de Direito, nesse curso os colegas estão falando da prestação jurisdicional, que é importantíssima, e nós, da educação, estamos trabalhando com os conceitos, com as teorias, né? Principalmente para entender o que é LGBT transfobia, o que é o preconceito, a violência. Esse livro é resultado de uma organização de 2 grupos de pesquisa, o meu grupo, que
Eu sou líder na UFT, e outro grupo de uma colega também potente na área de direitos de sexualidade e gênero na Universidade do Estado do Pará, que é a professora Lucélia Vassalos, e a partir dessas nossas parcerias, nós fizemos esse livro, que quem escreve são os nossos alunos de mestrado e doutorado. Todos os textos são resultado de pesquisa já do mestrado e do doutorado. Como ele é um livro que foi editado pela editora pública, a gente tem poucos exemplares impressos e físico, mas eu trouxe 2 para deixar aqui na biblioteca, além de 2 outros livros que foi publicado também esse ano, organizado, sou um dos organizadores, 10 anos da nossa Associação Brasileira de Currículo. Também vou deixar para doar na biblioteca. E esse livro vocês poderão ter ele em download. O professor tem o link. Depois, quem tiver interesse, é só pedir para o professor que vocês fazem um download rapidinho e tem acesso inteiramente grátis. Obrigado. Muito obrigado, Damião. Inclusive, é uma matéria, uma reportagem no site da UFT, divulgando a obra também. Então, consegue se encontrar. Sim, não, vamos, sim. A época do lançamento saiu. O professor está pedindo o link. Sim. O professor Emerson tem o link. Repasso, sim, pode deixar. Passa aquela notícia para ele depois. Vou passar a notícia, pode deixar. Na época do lançamento, a UFT, né, a SUCOM, ela publicou o lançamento, né? Então, ela divulgou o lançamento, mas não a obra também recorrente. Vamos fazer também uma outra notícia. Aqui no evento, exatamente. Vamos fazer uma notícia sobre o lançamento aqui no evento e colocar o link para download e aquisição da obra. Alexandre, eu não sei se você quer fazer alguma outra consideração. Amanhã a obra vai estar aqui, estando em exposição, tá? Então, eu tenho poucos exemplares aqui, mas vão chegar outros exemplares pelos correios. E esta semana estaremos juntos em São Paulo, né, novamente, em uma mesa. Sexta-feira, à tarde, não é isso, Alexandre? Isso, lá no Sesc. Perfeito. Eu vou deixar você fazer um apanhado também e eu fazer o encerramento desse momento do lançamento. Obrigado. Então, acho que é só agradecer a todo mundo aí que ficou até essa hora para poder discutir essas questões. Eu acho que a gente tem um material muito importante de pesquisa para ser feita, tem muita coisa para ser construída, então, falando para a universidade pública, né, falando para uma universidade federal, eu acho que a responsabilidade é nossa, somos nós que vamos construir esse direito e pensar alternativas para as coisas que até agora não tem. Então, da mesma forma que o pessoal lá, né, na pedagogia, na educação, vai poder pensar novas abordagens, inclusive da educação que tem sofrido tantos ataques de neoconservadorismos e tal, a gente, no direito, tem que pensar a solução das coisas que ainda não tem solução. O lugar é esse mesmo, da universidade pública, gratuita, de qualidade. Então, eu agradeço e sexta-feira nos vemos lá em São Paulo para fazer o evento lá do Sesc. Alexandre, querido, muito obrigado também ao professor Aloysio, do curso de Direito de Palmas, que nos acompanha aqui virtualmente, ao André, que aqui está também acompanhando, se orientando, e até mais, Alexandre. Tchau, tchau, gente. Dou por encerrado o primeiro dia de evento.